A verdade sobre a Primeira Guerra Mundial. No início do século XX, o mundo mergulhou em um conflito sem precedentes. Um conflito que não apenas redefiniria fronteiras, mas também transformaria a natureza da guerra e mudaria o curso da história para sempre. Este é o relato da Primeira Guerra Mundial, a guerra que prometia acabar com todas as guerras. Imagens antigas da Primeira Guerra Mundial revelam a intensidade e a brutalidade do conflito. Soldados enfrentam trincheiras lamacentas, artilharia pesada e condições insalubres. Fotografias em preto e branco capturam a desolação dos campos de batalha e a determinação dos combatentes, oferecendo um vislumbre da realidade dura daquele período. Os antecedentes geopolíticos da Primeira Guerra Mundial incluem rivalidades entre potências europeias, disputas por colônias e a corrida armamentista. O equilíbrio de poder estava instável, com impérios como o austro-húngaro, alemão e otomano se posicionando agressivamente, criando um cenário propício para o conflito. O nacionalismo exacerbado e as complexas alianças militares transformaram a Europa em um barril de pólvora. Países como Alemanha, Áustria-Hungria e Itália formaram a Tríplice Aliança, enquanto França, Rússia e Reino Unido faziam parte da Tríplice Entente, aumentando a tensão e a possibilidade de um confronto massivo. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi o estopim para a guerra. O atentado em Sarajevo, cometido por um nacionalista sérvio, desencadeou uma série de declarações de guerra entre os países aliados e seus oponentes, precipitando o conflito global. As declarações de guerra ocorreram rapidamente, como uma reação em cadeia. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia, levando Rússia, Alemanha, França e Reino Unido a entrarem no conflito em questão de dias. Esse efeito dominó transformou uma crise regional em uma guerra mundial devastadora. A frente ocidental, marcada por extensas redes de trincheiras, tornou-se um cenário de guerra estática e brutal. Soldados de ambos os lados enfrentavam condições desumanas, com lama, frio e constantes bombardeios. A linha de batalha raramente mudava, resultando em um impasse sangrento e prolongado. No leste, a frente oriental era caracterizada por batalhas mais dinâmicas, com vastos movimentos de tropas. O terreno diversificado e as longas distâncias dificultavam a logística e a comunicação. A guerra entre a Rússia e as potências centrais provocava grandes perdas e constantes reconfigurações territoriais. A guerra de trincheiras trouxe uma nova forma de combate, onde a defesa superava o ataque. As trincheiras, abrigos improvisados e arames farpados, formavam um labirinto mortal. O avanço era lento e caro em vidas humanas, com soldados expostos a doenças, fome e ataques surpresa. A Batalha do Somme, uma das mais sangrentas da guerra, simbolizou o sacrifício e a devastação. Milhares de soldados pereceram em um único dia, com ganhos territoriais insignificantes. O som constante de artilharia e o sofrimento das tropas destacaram a futilidade e a brutalidade do conflito. Em Verdun, a resistência francesa foi testada ao limite. A batalha prolongada exauriu ambos os lados, com pesadas baixas. Verdun tornou-se um símbolo de tenacidade e sofrimento, onde a frase "eles não passarão" ecoava a determinação francesa em defender cada centímetro de seu território. A campanha de Galípoli foi um esforço militar fracassado, liderado pelos aliados, para controlar a rota marítima até a Rússia. As forças enfrentaram forte resistência otomana, resultando em pesadas baixas e retirada eventual. A operação mal-sucedida destacou a importância da logística e da estratégia em conflitos modernos. A guerra no mar trouxe à tona a brutalidade dos submarinos e o impacto devastador dos bloqueios navais. Os submarinos alemães, conhecidos como U-boats, atacaram navios mercantes e de guerra, causando grandes perdas. O bloqueio naval britânico, por outro lado, levou à escassez de alimentos e materiais na Alemanha. A Primeira Guerra Mundial viu a introdução de tecnologias inovadoras no campo de batalha. Tanques romperam as linhas de trincheiras, aviões realizaram missões de reconhecimento e combate, e o gás venenoso introduziu uma nova dimensão de horror. Essas inovações mudaram para sempre a natureza dos conflitos bélicos. A vida nas trincheiras era marcada por condições extremas e desumanas. Soldados enfrentavam lama, frio, ratos e doenças, enquanto suportavam bombardeios constantes.
A sobrevivência dependia tanto da resiliência física quanto mental, com muitos sofrendo traumas que os acompanhariam pelo resto de suas vidas. Durante a guerra, as mulheres desempenharam papéis cruciais na manutenção das sociedades e economias. Elas assumiram trabalhos tradicionalmente masculinos, tornaram-se enfermeiras na linha de frente e participaram de movimentos de apoio ao esforço de guerra. Esse período marcou o início de mudanças significativas na percepção do papel das mulheres na sociedade. A propaganda de guerra foi uma ferramenta crucial para manter o moral das tropas e o apoio da população. Cartazes, filmes e discursos inflamavam o patriotismo e demonizavam o inimigo. Governos controlavam informações para evitar desânimo e censuravam notícias desfavoráveis, criando um ambiente de apoio contínuo ao esforço de guerra. A Revolução Russa de 1917 teve um impacto profundo na guerra. O descontentamento popular e a exaustão levaram à queda do czar e ao surgimento do governo bolchevique. A Rússia retirou-se do conflito, assinando o Tratado de Brest-Litovsk, que permitiu à Alemanha concentrar suas forças na frente ocidental. A entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917 mudou o curso da guerra. Com recursos frescos e tropas adicionais, os aliados ganharam um impulso significativo. A ofensiva alemã foi contida e a maré começou a virar a favor dos aliados, acelerando o fim da guerra. A ofensiva de primavera de 1918 foi a última tentativa alemã de vencer a guerra antes que as forças americanas chegassem em grande número. Apesar de ganhos iniciais, a ofensiva falhou devido à resistência aliada e esgotamento das tropas alemãs, marcando o início do declínio militar da Alemanha. O armistício de 11 de novembro de 1918 encerrou oficialmente os combates da Primeira Guerra Mundial. Assinado em um vagão de trem na floresta de Compiègne, França, o acordo marcou a rendição da Alemanha e o fim de 4 anos de devastação, preparando o terreno para o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha, incluindo pesadas reparações financeiras e restrições militares. Esse acordo gerou ressentimento e instabilidade na Europa, plantando as sementes para futuros conflitos internacionais e influenciando diretamente a ascensão de regimes autoritários nas décadas seguintes. As consequências econômicas e sociais da Primeira Guerra Mundial foram devastadoras. Muitos países enfrentaram crises financeiras e altos índices de desemprego. A reconstrução das áreas destruídas demorou anos, e a perda de uma geração inteira de jovens soldados deixou cicatrizes profundas nas sociedades afetadas pelo conflito. Após a guerra, houve significativas mudanças territoriais na Europa. Vários impérios se desintegraram, dando origem a novos países. A redemarcação das fronteiras, muitas vezes sem considerar as identidades étnicas e culturais, gerou tensões que perduraram por décadas, influenciando a geopolítica europeia de maneira duradoura. A Liga das Nações foi criada com o objetivo de promover a paz e prevenir futuros conflitos. Embora bem intencionada, a organização carecia de poder real e enfrentou sérias limitações, resultando em sua falha em evitar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a Liga estabeleceu precedentes importantes para a diplomacia internacional. Durante a guerra, muitos soldados se destacaram por atos de bravura e sacrifício. Suas histórias inspiradoras foram celebradas como exemplos de coragem e patriotismo. Esses heróis de guerra deixaram um legado duradouro, simbolizando a resiliência e o espírito de luta das nações envolvidas no conflito. Os desertores da Primeira Guerra Mundial enfrentaram estigma e punição severa. Muitos abandonaram as trincheiras devido às condições insuportáveis e ao trauma psicológico. Suas histórias revelam o lado humano e vulnerável dos conflitos, desafiando a percepção heróica da guerra e trazendo à tona questões de moralidade e sobrevivência. A guerra deixou um impacto profundo na literatura e na cultura. Poetas e escritores como Wilfred Owen e Erich Maria Remarque capturaram a brutalidade e a desilusão do conflito. Suas obras eternizam a angústia das trincheiras e questionam a glória associada à guerra, influenciando gerações futuras. A Primeira Guerra Mundial inspirou movimentos artísticos como o dadaísmo, que refletiu a absurda destruição do conflito. Pintores como Otto Dix e George Grosz usaram suas obras para criticar a guerra e suas consequências.
A arte tornou-se um meio poderoso de protesto e reflexão sobre a experiência humana durante a guerra. Os monumentos erguidos após a guerra servem como memoriais duradouros para os milhões de soldados que perderam suas vidas. Arquitetos e escultores criaram estruturas imponentes que capturam a solene memória do sacrifício. Esses locais de memória são visitados por pessoas de todo o mundo, preservando a história e promovendo a paz. O cinema e os documentários sobre a Primeira Guerra Mundial desempenham um papel crucial na educação e na preservação da memória histórica. Filmes como 1917 e Cavalo de Guerra retratam a brutalidade e o heroísmo do conflito. Documentários oferecem relatos detalhados e entrevistas com historiadores, tornando a história acessível e impactante. Os testemunhos de veteranos e sobreviventes da Primeira Guerra Mundial são preciosos. Eles oferecem um olhar autêntico sobre as dificuldades enfrentadas nas trincheiras. Suas narrativas revelam detalhes emocionantes e muitas vezes dolorosos, lembrando-nos da resiliência humana e do custo real da guerra em vidas e sentimentos. O impacto da guerra na medicina foi revolucionário. A necessidade de tratar ferimentos complexos levou a avanços em técnicas cirúrgicas e cuidados médicos. Esses progressos salvaram inúmeras vidas e estabeleceram fundamentos para a medicina moderna, influenciando práticas que ainda são utilizadas nos dias de hoje. Comparar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial revela um complexo tecido de causas e consequências. Embora distintas em muitos aspectos, ambas as guerras compartilharam elementos como nacionalismo e alianças militares. Essa comparação ajuda a entender como os eventos de 1914 a 1918 pavimentaram o caminho para conflitos futuros. O legado da Primeira Guerra Mundial persiste em diversas áreas. Ele moldou fronteiras, influenciou políticas internacionais e deixou marcas profundas na memória coletiva. Entender esse legado é essencial para reconhecer a importância de evitar futuros conflitos e promover a paz mundial. Visitar campos de batalha históricos proporciona uma conexão tangível com o passado. Esses locais, preservados em memória dos que lutaram e morreram, oferecem uma experiência educativa e emocional. Eles nos lembram da brutalidade da guerra e da importância de valorizar a paz e a diplomacia. Os museus dedicados à Primeira Guerra Mundial oferecem uma experiência imersiva e educativa. Eles preservam artefatos, uniformes e documentos históricos. Além disso, as exposições interativas ajudam os visitantes a compreender a magnitude do conflito. Essas instituições desempenham um papel crucial na preservação da memória e no ensino das lições da guerra. Entrevistas com historiadores especializados trazem uma perspectiva aprofundada sobre a Primeira Guerra Mundial. Eles analisam documentos, cartas e registros militares para oferecer uma visão detalhada dos eventos. Suas pesquisas ajudam a desmistificar mitos e a contextualizar o impacto do conflito. Essas entrevistas são fundamentais para uma compreensão mais rica e precisa. Depoimentos de descendentes de soldados da Primeira Guerra Mundial revelam histórias pessoais e emocionantes. Eles compartilham cartas, diários e memórias familiares que humanizam o conflito. Esses relatos trazem à tona o sacrifício e a resiliência dos combatentes, oferecendo uma conexão íntima com a história e reforçando a importância de lembrar. Refletir sobre a importância de lembrar a Primeira Guerra Mundial é essencial para evitar que erros do passado se repitam. A memória coletiva do conflito nos ensina sobre os horrores da guerra e a necessidade de buscar a paz. Manter viva essa lembrança é um dever das gerações presentes e futuras. A Primeira Guerra Mundial deixou um impacto duradouro na história mundial. Suas consequências moldaram o século XX e ainda ressoam hoje. Ao estudá-la, podemos entender melhor as complexidades geopolíticas e os desafios da paz. O legado do conflito nos lembra da importância de resolver disputas de forma pacífica e diplomática. À medida que concluímos nossa jornada pela Primeira Guerra Mundial, convido você a refletir sobre a profundidade e a magnitude deste conflito que remodelou o mundo. A história é um legado que nos conecta ao passado, oferecendo lições inestimáveis para o presente e o futuro. Se você se fascina com os ecos dos grandes eventos históricos e quer explorar mais legados antigos que moldaram civilizações, culturas e sociedades, não perca os próximos vídeos do meu canal.
Junte-se a nós enquanto desvendamos os mistérios, heróis e momentos épicos que continuam a influenciar nosso mundo. Acesse o canal e embarque nessa viagem no tempo, onde cada episódio traz à vida as narrativas que definiram eras inteiras. Continue conosco nessa saga histórica. Sua jornada pelo conhecimento dos legados antigos está apenas começando. Inscreva-se, ative as notificações e esteja pronto para mergulhar em mais histórias fascinantes que atravessam séculos. Nos vemos no próximo vídeo.